O Gumará entrou num assunto antes sobre a linguagem da Mishnah. Está escrito que a Isha niknet bishalosh drachim, essa começou a Mishnah, que a mulher ela é casa, né, comprada com 3 jeitos, drachim. E a Gumará não gosta muito dessa, ela queria a princípio escrever dvarim, não drachim. Por quê? Então uma explicação que pode ser porque shalosh, em geral, é escrito no masculino. E aqui está escrito shalosh, que a gente já falou que é feminino, né? Shalosh, o número está no feminino, e drachim, porque está conjugando. Então a Gumará, ela começou a ver qual é o motivo, né? Por que tem vezes que está escrito dvarim, tem vezes que está escrito drachim. Então a Gumará começa assim, falando agora. Ve'adetnan, koi, יש בו דרכים שווה לחיה, ויש בו דרכים שווה לבהמה. ויש בו דרכים שווה לחיה ולבהמה, ויש בו דרכים שאינו שווה לא לחיה ולא לבהמה. ניתני דברים. Então todas as vezes que está escrito drachim, a gente explicou que tem algum motivo especial. Realmente o normal até agora, a Gumará está entendendo que o normal é escrever dvarim, coisas. E aqui ela escreveu drachim. Então a Gumará, ela está falando assim, tudo bem, no nosso caso, a gente já explicou na página passada, por que aqui seria drachim. Agora a Gumará está falando, segundo essa lógica, ainda está faltando uma explicação nessa outra Mishnah. Que Mishnah é essa? Koi. Koi é um animal que a Gumará está em dúvida se ele é um animal que está no status de behemá ou de chayá. Chayá é como seria um animal selvagem, e behemá um animal menos selvagem, tipo boi, isso. Então, a Gumará ela fala que o que deve ser, se assume que o koi, ele tem coisas que vão ser iguais a chayá, a um animal mais selvagem, e tem coisas que eles vão ser, alachot, leis, que eles vão ser enquadrados com behemá. E tem casos que vão ser como os dois, e vai ter casos que não ser nenhum dos dois. Então vamos dar um exemplo, só para a gente entender do que está tratando. Por exemplo, pela lei de cobrir sangue. Roberto, quando tem escritar, você que está lá na escrita. Então, quando faz a escrita no boi, cobre o sangue dele ou só quando faz a escrita no frango? Só no frango, certo? Então isso é uma das leis que tem, isso de cobrir a mitzvah de Kisui. Então essa mitzvah de Kisui Adam só existe e não existe em Behemá. Então o que acontece? Em Chayá sim existe e em Ov também existe. Então a Chayá, que é o animal selvagem, existe também. Então a pergunta assim, esse koi que a gente não sabe o que é, ele vai precisar, quando fazer a escrita nele, precisar cobrir ou não? Então isso é um exemplo para a gente entender qual é a diferença se você falar que esse koi, esse animal, ele é uma behemá ou é uma chayá. Então a Gumará tem essa dúvida, tá? A gente tem, na verdade tem uma dúvida se ele é considerado algo por si só, ou é considerado como ele nasceu de uma junção, então talvez ele é os dois ou não. Então a Gumará ficou na dúvida. Então vamos ver. Tá, então, de qualquer forma, a Gumará só trouxe esse caso de exemplo. Ela está mais preocupada com a linguagem que foi escrita aqui. Está escrito drachim, né, que nem na nossa Mishnah. E o que a gente sempre dá preferência para falar dvarim? Então, essa é a pergunta da Gumará aqui. Isso está escrito que koi yesh bo drachim tem caminhos, shaveh lechayá, que é igual a chayá, Ve'esh bo drachim shaveh lebehemá. Tem coisas que ele é igual a behemá. Ve'esh bo drachim, tem coisas shaveh lechayá velebehemá, que vão ser iguais aos dois. Ve'esh bo drachim she'eno shaveh lo lechayá velo lebehemá. Certo? Como a gente não sabe direito se ele é uma chayá ou uma behemá, a gente não sabe o que é, então ele vai ser proibido, por exemplo, uma das coisas que é proibido é você juntar para eles procriar o koi com uma chayá ou com uma behemá, porque ele é algo por si só.
Então pergunta a Gemara, ele só traz essa Mishnah por causa da linguagem que está escrito Drachim. Então a Gemara fala Nitnei Dvarim, escreve Dvarim, usa a linguagem de Dvarim. Então é interessante, vamos ver, agora a Gemara já está concluindo, tá? A gente falou muito nas páginas passadas sobre esse assunto, agora já vai ser a conclusão. Vetu, o que quer dizer tu? E mais, quer dizer, mais uma pergunta. Adetna, nisso que está escrito numa outra Mishnah, agora a gente já vai para Gitin, Mishnah que fala sobre divórcios, separações. Então lá na Mishnah fala assim, Zoachat mina drachim, olha, linguagem de drachim, a Gemara queria que fosse Dvarim, né? Então, Zoachat, esse é mina drachim, dos caminhos, das coisas, Sheshavu, que são iguais, Gitei Nashim, o documento Get, divórcio de mulheres, Lishichrurei Avadim, com a libertação de escravos. Como se liberta um escravo? Do mesmo jeito que você, parecido, né, com um jeito de um divórcio. É um documento que no divórcio, né, no Get, o homem dá para a mulher, e no escravo, como que o escravo se liberta de seu dono, também dá um documento que chama Shichrurei Avadim, tipo um get de libertação para o escravo. Então a Mishnah lá falam coisas que são em comum, que tem entre o get normal e o do escravo. Então fala a Gemara, Zoachad me'adrachim, essa é uma das coisas, Sheshavu gitei nashim leshichrurei avadim, que é igual o get das mulheres com shichrurei avadim, com a separação dos escravos, a libertação dos escravos. Nitnei dvarim, pergunta a Gemara, escreve dvarim também, a linguagem de dvarim, por que falou drachim? Então a Gemara agora ela vai voltar sobre, a gente tentou antes falar algumas explicações porque são fala derer e não dvarim. Aqui ela vai falar uma outra regra que vai englobar e já vai resolver para a gente tudo. Ela kolecha deikta plukta, sempre quando tem uma plukta, uma discussão, tani drachim, usou a linguagem de drachim. Bekolecha deleika plukta tani dvarim. Quando não tem discussão, não tem várias, a Gemara prefere usar a linguagem de dvarim. Daikanami, a gente pode até ler daí, que ser minucioso, diktani seifa, como está escrito no final de dos casos que a gente tinha trazido, que era do etrog. Rabi Eliezer Omer, etrog shave leilan lechol davar shma mina. Então a ideia do Rabi Eliezer é que o etrog é igual às frutas lechol davar, em tudo. A gente tinha visto antes, no começo da Mishnah, uma das opiniões, que fala que etrog era igual a frutas em certas leis e era igual a verduras em outras leis. Então, aqui tem uma outra opinião que fala, não, etrog é sempre igual às frutas. Quem falou isso usou a linguagem de davar, lechol davar. Não falou lechol derer, lechol davar. Então a gente vê que quando é igual totalmente, não tem igual a isso em alguns casos, igual aquilo em outros casos. A Gemara, quando é uma coisa única, a Gemara usa a linguagem de davar. E quando já não é algo assim unânime, vai ter coisas que são iguais aqui, iguais ali, aí assim ela costuma usar essa linguagem de drachim. Shma minai. Então assim, isso aqui foi a conclusão da Gemara. Vamos continuar a Gemara. Minhana dereisha lemeu temai. Então a Gemara agora vai perguntar, minhana, o que é minhana? O número dereisha, do começo da nossa Mishnah, lemeu temai, vem excluir o quê? Qual é a pergunta da Gemara? Quando a Mishnah começou a falar Isha niknet bishalosh drachim, a mulher ela é adquirida com 3 caminhos, 3 jeitos, que é kesef, dinheiro, que está incluído o anel hoje em dia, porque a gente aprende que dinheiro ou algo que vale dinheiro. Então, o anel na verdade era como se a pessoa o marido estivesse dando para ela uma nota de dinheiro. Isso é equivale. Então, shtar, kesef, shtar, o documento, e biá, né, e a relação. Então a gente falou que tem 3 coisas. No momento que a Mishnah, ela não precisava falar esse número. A mulher era escrita em três coisas, com 3 coisas. Ela podia ter escrito direto. A mulher, ela casa com o homem com kesef, shtar e biá. Quando usou esse numeral 3, vem excluir alguma coisa, assim a Gemara entende. 3 e não o outro que você podia pensar. Então isso que a Gemara vai perguntar, vem excluir o quê? Tá, então essa é a pergunta da Gemara.
Então aqui a gente está aqui nesses dois pontos. Minyan dereisha lemeutemai. O número dereisha do começo da Mishnah, lemeutemai, vem excluir o quê? Minyan de seifa lemeutemai. E também a gente tem outro número. Depois quando ela ela se separa, e ela compra a si própria, quer dizer, ela fica livre de dois jeitos. Quais são os dois jeitos? O divórcio, o get, e a morte do marido. São os dois jeitos que ela fica livre de novo, que ela pode casar com qualquer pessoa. Então a Gemara fez agora duas perguntas. Ela falou, primeiro o número do começo da Mishnah, que ela casa com 3, vem excluir o quê? E o número do final, que é esse segundo caso, que ela fica livre de dois jeitos, vem excluir o quê? Que coisa que a gente poderia pensar que dava para ela se livrar, que ela poderia ficar livre para casar com quem ela quer, que vem a Mishnah excluir essa opção. Tá? Então vamos agora ver o que a Gemara vai falar. Então, de novo, a gente está nos dois pontos. Minyan, o número derecha do começo da Mishnah, lemeutemai, vem excluir o quê? Minyan de seifa lemeutemai. E o número do final da Mishnah vem excluir o quê? Continua a Gemara, começa a responder. Minyan derecha lemeutei chupá. O número do começo da Mishnah vem excluir a chupá. O fato de fazer a chupá, você poderia pensar que fazendo a rupá, ou ficando debaixo da rupá, ou como a gente explicou que a rupá pode ser entrar naquele redericho, no quarto de ficar sozinhos, talvez aquilo seria o kiddushin, ser o próprio casamento. Vem aqui a Mishnah exclui isso. Não. Rupá serve para nissuin, para a segunda parte do casamento. Rupá não serve para kiddushin. Como seria? Seria assim, que a pessoa ia chegar e falar Arei at mekudeshet li berupá zó. Sei lá, você vai estar casada comigo fazendo essa rupá. Ele não ia dar anel nenhum, não ia dar estar nenhum documento, simplesmente entrar na rupá, duas testemunhas, queria já que acontecesse já tudo, já fosse considerada casada. Na verdade, ele fazendo isso, e a Mishnah vem falar pra gente, você não fez nada, na verdade, que você não dá pra você casar, fazer um nissuíno com alguém que você não fez kiddushin, né? No princípio, dá pra entender assim, que ele não adianta. Então, é isso que a Gemara vem falar. Minyan dereisha lemeutei, vem excluir rupá. Pergunta a Gemara, tá muito bem, mas sabe que tem a ideia do Ravuna? O Ravuna, ele fala que dá sim para fazer com rupá o kiddushin. Então, para ele, como dava para entender isso? O Ravuna de amar rupá konem kalvachomer limeutei mai. Rupá, o Rashi fala, Sheim masra la via la rupá, Leshem kiddushin, encaminhou ela para rupá com a intenção de fazer o kiddushin. Isso não serve como kiddushin, tem que ter mais alguma coisa, tem que ter aquela primeira parte. Mas o Ravuna fala que sim serve. A Gemara vai falar sobre isso no Dav Rei, o Senhor Rashi também traz. O Matai leva para rupá, só fica na rupá e fala, vamos casar com esse. Outra coisa. Tem duas coisas que pode ser a rupá. Pode ser também o redericho. Então pode ser disso para guiar. Tem que ver o redericho para guiar, tem que ver a diferença. Mas a rupá é uma coisa clara, que não tem nada a ver com isso. Tá, então o Ravuna, ele fala Mikal Vachomer. O que é Kal Vachomer? Kal Vachomer é o seguinte, se algo, um exemplo, né? Kal Vachomer, se algo grande entra no meu bolso, Kal Vachomer, que algo pequeno também entra no meu bolso. Sim? Se minha carteira entra no meu bolso, Kal Vachomer, que minha moeda entra no meu bolso. Entenderam o que é Kal Vachomer? Quanto mais. Quanto mais, coisa óbvia. Então algo que é óbvio. Então, tem uma certa lógica que o Ravuna usa. Tipo, quem pode mais, quem pode menos vezes.
Quem faz mais e fez menos. Não ensina mais que do Chino, então se já fez. Tá. Pode ser, essa provavelmente é lógica. Vai vendo da fé exatamente, mas por um Kal Vachomer, o Avuna sustenta que também dá para casar já tudo com a Rupá. Então, segundo ele, não dá para excluir a Rupá da nossa Mishnah. Então tem que excluir uma outra coisa. Não é possível, porque a Rupá realmente dá, segundo o Ravuna, sim dá para Isha ficar Mekudeshet só através da Rupá. Então isso que a Gemara está perguntando. Então a Gemara fala assim: o Ravuna de Amar Rupá Konem Kal Vachomer. O Kal Vachomer ela só escreveu Mem Kuf Vav, né? Kal Vachomer, Mikal Vachomer, do Kal Vachomer. Limeut e Mai. Para que vai excluir o número na nossa Mishnah? Vai excluir o quê? Responde a Gemara: Limeut e Halifin. Isso vem excluir o Halifin. O que é Halifin? Halifin a gente já comentou que tem um dos jeitos de se comprar algo é o Halifin. É uma troca. Digamos assim, eu quero comprar sua camisa e você quer comprar o meu livro. Então, um dos dois puxa isso e automaticamente o outro muda de dono. Isso é uma troca. Então, isso é o Halifin. Então, a gente poderia pensar que dava para fazer a mesma coisa no Kiddushin, no casamento. Seria assim, seria algo como, por exemplo, como seria o Halifin no caso da mulher. A mulher talvez ia comprar algo do homem, pegar algo do homem, do mesmo jeito que ela pega, digamos, até um anel, tá? Mas não, sim, mas aí seria assim, então, qualquer coisa, pode ser um pano, tal. Na hora que ela ia puxar ela iria se vender, tipo, entrar na posse do marido, digamos assim. Então, mas isso se chama Halifin, certo? Então, essa troca não pode ser feita no casamento. É um dos jeitos que se compra objetos, mas no casamento não pode ser feito. Por que não pode ser feito? Então, a gente vai ver. O Rashi fala que como o Halifin ele pode ser feito com algo que não vale nem frutá, não vale nada, então a mulher não concorda fazer esse tipo de casar. Na teoria, o Halifin não precisa, esse pano, digamos, o que seria o Halifin? Dá para ser, você quer me vender o teu carro. Então, você quer me dar o teu carro, então você pega o meu lenço, um lenço que não vale nem um centavo, levanta e naquele momento você me dá o teu carro. Então dá para fazer o Halifin com menos de frutá. Isso que a Gemara vai falar agora. Então a mulher, com menos disso, ela fala, não, esse tipo de compra, com algo que você não precisa valer nem um centavo, eu não concordo fazer isso. Só posso com algo que é mais, com kesef, que é o quinhá normal, que precisa de frutá, isso eu concordo, mas Halifin não. Assim explica a princípio o Rashi. Dá para fazer até menos de frutá o Halifin. Então isso que a Gemara vai falar. Vamos ver. Limeut e Halifin. Sal que data ramina, esse samer dalet, né? Sal que data, você poderia pensar, Roil vegamar kiha misdefron. Como a gente já viu no começo do primeiro daf, que tem uma Gzerah Shavá, né, um estudo, se lembra que a gente viu um estudo que compara o casamento, que quando o homem casa com uma mulher, com o caso da venda da Merata Marpelá, quando Avraham Avinu comprou o local para o túmulo de Sará, da esposa, então também está escrito lá que ele Carmimene, né? Ele comprou, usou a mesma expressão, que do jeito que ele comprou o sadê, o campo, assim também a gente aprende que pode casar com uma mulher. A gente tem uma Gzerah Shavá, um outro tipo de estudo de Gzerah Shavá, que a gente já explicou, que são quando tem duas palavras na Torá iguais. Então, Gzerah Shavá, quando Moshe Rabbeinu aprendeu de Hashem, que aqui dá para fazer uma ligação entre as duas palavras. Tem aqui uma ligação entre as duas. Então, pode aprender as leis de um caso para o outro. Não é a gente então, nisso tem regras claras que a gente não pode, nem os Tanaim não tinham essa força de pegar dois assuntos da Torá e pegar as mesmas palavras e falar, não, aqui dá para misturar as leis, etc. Não.
Tinha que ser que eles receberam do rabino deles, que receberam do rabino deles, até chegar a Moshe Rabbeinu. Então isso é a Gzerah Shavá. Então tem uma Gzerah Shavá que a gente aprende que a mulher ela pode casar através do Kesef, do dinheiro. Do mesmo jeito que Avraham Avinu comprou a Merat HaMarpelá, o local onde Sará foi enterrada, com dinheiro. Então isso que a Gemara fala. A gente poderia pensar Uil vegamar kiha, já que a gente aprendeu kiha, esses Gzerah Shavá, esse estudo do tá escrito esse verbo aqui, esse verbo lá, missa de Efron, do campo de Efron. Quem foi Efron? Aquele que vendeu a Merat HaMarpelá, o túmulo de Merat HaMarpelá em Hebron para Avraham Avinu. Então a gente aprendeu missa de Efron, dos campos de Efron. Massa de Makne Abechalifin. Se a gente aprendeu isso do campo, talvez tudo que o campo dá para comprar um campo, também dá para casar com uma mulher. Então, a gente poderia pensar, massa de Makne Abechalifin. Então, já que do mesmo jeito que o campo ele é comprado com halifin, dá para comprar com halifin, a fichanami Makne Abechalifin. Então, a gente poderia pensar que também a mulher pode ser comprada nessa troca, nesse halifin, nesse outro tipo de jeito de comprar coisas, que é o halifin, que é a troca. Um puxa uma coisa e aí você troca outra. A gente podia pensar que a mulher então sim pode ser comprada desse jeito. De novo, da onde a gente aprende isso? Dos campos. A gente poderia pensar dos campos de Efron. Lá foi uma venda. Lá Avraham Avinu comprou com dinheiro. Aí a gente aprende certeza que a mulher ela pode com dinheiro. Mas a gente poderia ir além, querer falar, não, já que foi um campo aqui que a gente está tratando, então todo jeito que dá para comprar um campo, também vai poder casar com uma mulher. Então um deles é o halifin, essa troca. E fala, mas então, a gente poderia pensar isso? Kamash malam que não. Então isso que o Gemara vai falar. Af isha nami makna bechalifin, a gente já poderia pensar que também, af isha nami a makna bechalifin, compra com halifin. Kamash malan, vem ensinar que não. Então por isso, então de novo, onde que a gente quer chegar? Por que a nossa Mishnah falou a mulher casa com 3 jeitos? Vem excluir esse número 3, vem excluir o quê? Vem excluir um quarto jeito que você poderia pensar, que é o halifin. Você poderia pensar que halifin pode, porque terrenos pode se comprar com halifin, talvez mulheres também poderiam se casar com halifin. Ravuna permite o quarto, então é o quinto. Sim, aí tá bom. Quando a gente for falar do Ravuna, tem que entender o Ravuna se ele tem 4, porque deixa do 3 na Mishnah. Tudo bem. Mas de qualquer forma, a gente vê que o número vem excluir alguma coisa. Não, realmente, aqui a Gemara está falando de acordo com o Ravuna. Foi essa a pergunta da Gemara, ela fala. E para o Ravuna, vem excluir o quê? Vem excluir uma certa coisa. Você está continuando perguntando, mas Ravuna, se tem 4, por que 3? Tudo bem. Mas de qualquer forma, também o Ravuna entendeu que esse número vem excluir algo. Então vem excluir o halifin. Quem não aprende como o Ravuna já resolveu o problema bem antes. Né? Quem não aprende que dá para fazer o Kiddushin com Rupá, que nem Ravuna, de cara a Gemara já excluiu 3, número 3 vem excluir a Rupá. A gente poderia pensar que dá para fazer o Kiddushin com a Rupá. Não pode, veio falar Mishnah 3. A continuação, a Gemara continua perguntando, mas e para o Ravuna que pode? A Gemara teve que imaginar um outro caso que a gente poderia pensar que pode, que é o halifin, né? Veio excluir esse também. E fala Maravei Machinami. Vamos falar que sim, realmente, a lógica foi tão boa que tem uma Gzerah Shavá, tem um estudo entre terreno e a mulher casando. Tá tão boa essa Gzerah Shavá, tudo. Vamos realmente falar que a mulher ela sim pode casar com halifin. Vem Machinami, vamos falar que é assim mesmo. Responde a Gemara, não. Halifin itnayu bepachod mishave prutá. Halifin tem com menos de chave prutá, que vale prutá. Prutá é aquela medida mínima que a gente falou, que alguns centavos, tal. Então, halifin dá para fazer com menos que isso. Veishá, e a mulher bepachod mishave prutá, a mulher com menos de chave prutá, lo makna nafsha, ela não se vende, tipo, ela não permite que tenha um casamento com algo que vale menos de
de Shavé Prutá, menos que isso. Tá, então até aqui a gente explicou por qual foi o interesse da Mishnah em enfatizar 3 jeitos a mulher ela casa. A gente ia descobrir esses 3 jeitos contando depois que a mulher falar. A mulher casa com isso e isso. Ela falou 3, vem excluir alguma coisa e descobriu. Primeira opinião, a Rupá, excluir que não tem o Kiddushin pela Rupá. E a segunda opinião foi o Halifim. Pronto. Continua a Gumará, agora a gente tem que resolver a segunda parte. Qual foi a segunda parte? Que ela fica livre com 2 jeitos. Que é ou com o divórcio ou com a morte do marido. Então, e por que falou 2 jeitos? Vem excluir o quê? Então isso vem a Gumará falar. Minhana de Seifa lemeutei halitza. O número que vem falar na Seifa, lemeutei, excluir, vem excluir a halitza. O que é a halitza? Halitza a gente explicou que é quando aquela mulher que ela casou com o marido morreu, eles não tiveram filhos, que ela tem a mitzvah da Torá de fazer o ibum, casar com o irmão, o cunhado dela, o irmão do marido, e aí o filho vai ser em nome do marido que faleceu, tal. Então, e tem um jeito de não fazer isso, é a halitza, é uma cerimônia que se faz antes dela casar com o marido, fazer o ibum com o marido, ela faz a halitza, ela não quero, tal, e então a Gumará fala assim, talvez a gente poderia pensar que essa cerimônia poderia ser feita sempre, com qualquer marido e mulher, eles poderiam fazer a halitza e pronto, ela fica livre. Se morrer o irmão? Fazer isso é só quando o irmão morre? Só quando o irmão morre. Então, a gente poderia aprender que dava para fazer também. A Gumará contou que dá para fazer quando o irmão morre e tal. Agora, a gente poderia pensar que dá para fazer sempre. Vamos aproveitar que a Gumará falou que... No lugar do gueto. Então, a Gumará fala assim, Sal que data ramina... Então, esse Samer Dalet Aleph, quer dizer, Sal que data ramina, a gente poderia pensar... Titi be kalvahomer meevama. A gente iria trazer aqui um kalvahomer. Kalvahomer que a gente já falou que é antes, que é essa coisa, a lógica, essa... Meevama, da Evama. Qual seria? Evama é essa mulher, né, que tem que casar com o cunhado. Ma Evama, Shena Yotzet Beget, Yotzet Bechalitza. Essa Evama que ela não tem como resolver através de um divórcio naquela situação, na hora que morreu o marido. O único jeito dela não casar com o cunhado é fazendo a Halitza. Get não serve. Então, ela que o get não consegue livrar ela do cunhado, mas a Halitza consegue. Agora uma mulher casada normal, que ela sim consegue se livrar do marido através do get, Einodin sheotzab Halitza, não seria justo, assim, é lógico que ela poderia se livrar então do marido através da Halitza, fazer essa cerimônia da Halitza com o sapato, com o cuspindo, né, como se faz essa cerimônia. Então, será que... Então, esse é o Kalvahomer. Vamos pensar, qual é o Kalvahomer? Se uma Evamá, uma mulher que agora tem que casar com o cunhado, ela não consegue se livrar, imagina agora ela tem que casar com o cunhado, aí o cunhado vem e dá um gueto para ela. Não, o gueto não é o momento de fazer o gueto, agora não serve gueto, serve só fazer a Halitza, tem que fazer a Halitza. Então, se aquilo que o gueto não consegue fazer, separar, porque na verdade assim, quando morre o marido dela, tem algo que se chama Zika. Já tem uma ligação, a Torá está ligando ela com o cunhado, tem uma ligação. Tem que se separar. Naquela situação que ela ela não pode casar com ninguém. Ela tem que fazer alguma coisa. Ou ela casa com ela faz o ibum, ela termina esse relacionamento que se formou espiritualmente entre os dois, entre ela e o cunhado. Ou ela casa de uma vez, ou ela faz a Halitza. Get aqui não consegue separar essa ligação. Se a Halitza consegue mais que o Get nessa situação, isso. Não conseguiria Isso. Se na situação que o Get não serve, a Halitza consegue separar esses dois. Então, num caso que o Get consegue, que é um caso normal de marido e mulher, que o Get consegue separar, é óbvio que a Halitza, seria lógico que a Halitza consegue também separar os dois. Porque a gente vê que a princípio a gente poderia pensar que a Halitza é mais forte que um gueto.
ela consegue separar em casos que o gueto não consegue. Entenderam Kal Vachomer? A gente poderia pensar por Kal Vachomer isso, essa lógica. Então vem a Gemara e fala Kamash Malan, vem ensinar a nossa Mishnah que ela se separa ela se livra do marido com 2 caminhos, uma mulher casada. Quais são os caminhos? Ou o gueto, ou o divórcio, ou a morte do marido. Halitzah não. Pergunta a Gemara a mesma coisa. Ve'eima Hinami. Vamos falar que sim. A lógica foi tão boa, um Kal Vachomer e tal. Vamos falar que realmente dá para separar com Halitzah. Por que não? Amar Kra, fala não. Fala Gemara assim. Falou o passugo da Torá, Sefer Kritut. A Torá chama o get, o documento de divórcio, um documento Kritut, que corta. Sefer cortar, né? Cortar, o Sefer corta, o Sefer ele consegue separar os dois, cortar, e mais nada consegue cortar o marido, então tem uma Gzerat HaKatuv, resumindo, tem uma Gzerat HaKatuv. Mas fala que não, aí vai imaginar. Vem imaginar, me pergunta a Gemara, vamos falar que sim, por que não? Mas falar por quê? Da onde você sabe que não realmente? Fala, tem uma Gzerat HaKatuv, tem um decreto da Torá, que a Torá decidiu que só tem um jeito de separar, em vida, só tem um jeito de separar o marido e a mulher, com o Sefer Kritut, com o Get. O Sefer, esse livro, esse documento do Get, consegue separar, e mais nada consegue separar os dois. Então precisa ter o Get para eles estarem separados. Ou ele morrendo, né? Que aí já ele não está mais daqui, então é outra coisa. Eu vou fazer a pergunta contrária, por que não para Ibamá faz o gueto? Pode ser também. Tá bom. Mas aqui, sim. Mas aqui a Gemara, no princípio a Gemara ela fez ela perguntou esse caminho. Então resumindo, qual é o motivo então que está escrito que a mulher ela se livra do marido com 2 jeitos? Por que enfatizou o número 2? Para excluir um terceiro caso. Qual o caso que seria que a gente poderia pensar? É a Halitzah. E tem uma lógica toda que a gente pensava que sim serviria a Halitzah. E vem a Gemara e fala, realmente, a lógica tem. Mas tem algo que chama Gzerat HaKatuv, decreto da Torá, que aí está acima de uma certa lógica. Quando a Torá vem e fala, esse é o jeito que eu quero que separa o homem de uma mulher e não o outro, então vem excluir a Halitzah, não dá para separar com a Halitzah. Se casar não existe Gzerat HaKatuv. Ok? Então aqui a gente chegou nos 2 pontos. Vou continuar mais um pouco. Bekesef, fala Gemara, ela fala assim, agora a gente vai analisar um pouco, começar a analisar os 3 jeitos que a mulher ela casa. Qual foi o primeiro? Kesef, com dinheiro. Da onde? Da onde que a gente sabe que você chega para uma mulher e fala, quero casar com você, tal, Areat Mekudesh, tem na frente 2 testemunhas, você está casado comigo, com betabados, a gente fala hoje em dia com esse anel, ou seja, com dinheiro, funciona. Que história é essa? Da onde funciona? Então a gente vai ver da Torá, a gente vai ver da onde a gente vê que funciona isso de casar com dinheiro. Então pergunta a Gemara, Minalan, da onde a gente sabe isso? Mem Nun Lamed, então Minalan, da onde? Vetu, e mais ainda, uma segunda pergunta. Aditnan, o que está escrito na Mishnah? Aav Zakai Bebito Bekidusheya. Está escrito que o pai, até ela chegar a uma certa idade, enquanto ela está Ktaná, em Neará, ela tem até 12 anos e meio, está escrito que o pai, ele que ganha o dinheiro. Na hora que casar o filho, a garota, quem vai receber o dinheiro é o pai. Então isso que está escrito que a Aav Zakai Bebito Bekidusheya, no Kiddushin, ele que tem o mérito na sua filha no Kiddushin, Bekesef, um dinheiro, Bistar, um documento, e Bebiá, em relação, o que quer dizer na relação? Que ele que fala para ela, você vai ter uma relação com ele, vai casar, quer dizer, ele decide assim, enquanto ela está pequena. Minala, da onde que a gente sabe que pode ser feito isso? De Miknei Bekesef. Desculpa, aqui a Gemara está enfatizando a pergunta, Minala de Miknei Bekesef. Bekesef de Avuau. Então, da onde a gente sabe, a mesma pergunta que a gente fez antes, da onde a gente sabe que dá para comprar com
casar ela com dinheiro. Agora aqui a Gemara acrescenta mais uma pergunta. Vekesef de avô aui, da onde a gente sabe que o dinheiro é do pai? Amar aviuda amarav, de amar kra, beatzah hinam en kesef. En kasef. Então falou o Amar aviuda amarav, falou em nome do Rav. Está escrito no Passuk. Agora, um caso que diferente. Qual é o caso? Um caso que a moça era uma escrava. A gente já, na introdução, a gente falou sobre isso, que existe, hoje em dia, como não tem Yovel e tal, não tem mais, mas existe a escrava judia. Então, isso a gente se prolongou, explicou qual seria o caso, como seria a escravidão, esse tipo de escravidão e tal. Mas, de qualquer forma, tem alguns jeitos de ela se libertar. Um dos jeitos é quando ela faz os 12 anos, ela deixa de ser Ktaná. Então está escrito na Torá, V'yatzah hinam en kasef. Nesse caso, ela sai de graça, vem kasef, não precisa pagar nada. Ela se tornou com 12 anos, pronto, ela está livre. V'yatzah hinam, sai de graça, en kasef, não tem dinheiro. Fala Gemara uma drashá, ela estuda aqui, calma aí. Nesse caso, sai sem dinheiro. Se liberta do dono sem dinheiro, mas vai ter algum caso que sim vai ter dinheiro. Isso que a Gemara vai falar. Esse dono não tem dinheiro, mas tem dinheiro para um outro dono, o man nio, e quem é? Av, o pai. Ou seja, vai ter um caso que o pai, no momento que ela vai estar se libertando dele, quer dizer, que ela vai estar casando com alguém e saindo um pouco da casa do pai. Coisas que o pai ele tinha uma certa força sobre ela. Vai ter casos que ele sim vai receber dinheiro. Tem o caso desse caso de escravo, ela está saindo do seu dono, se libertando sem pagar nada para o dono, mas vai ter algum caso que o dono, que seria o pai, naquele momento que ela vai estar casando, ele sim vai estar recebendo alguma coisa. Então, o que é isso? O pai está se separando dela, tipo, da filha, e ele está recebendo dinheiro. É o casamento. Então, daqui a Gemara ela quer deduzir que a gente vê um caso que o pai sim recebe dinheiro. Duas coisas a gente aprende aqui. Uma é que é dinheiro, porque está achando passou que vai sair de graça sem dinheiro, então vai ter um caso que tem dinheiro. É o que? O casamento. Qual foi a pergunta que a gente fez? Da onde a gente sabe que dá para casar com dinheiro? Então aqui, dinheiro, está vendo que no momento que separa do pai, tem dinheiro. E outra coisa a gente aprende daqui, que é o pai que recebe esse dinheiro. A gente tinha feito duas perguntas. Da onde a gente sabe que se casa com dinheiro? E outra, da onde a gente sabe que quando o pai que casa a filha pequena, ele que recebe o dinheiro. Então tem uma drachada aqui, como a gente viu, que a gente aprende as duas coisas. Um que é dinheiro que recebe, e outra é que esse primeiro dono, que seria o pai, ele também está recebendo o dinheiro para ele. Veima ledidá, pergunta Gumará, fala... Hã? Só o pai? Naquele momento só, nesse caso só. Se ele casa ela pequena só. Veima ledidá, mas pergunta Gumará que ela receba. Vamos dizer que o dinheiro é dela, está escrito assim. Yatzah hinam en kasef. Ela quando se liberta do dono, no caso de escravo, a gente fala, não tem dinheiro, não precisa... que ela é escrava, está escrito que ela sai sem pagar nada para o dono, en kasef. Aí a Gemara fala, não tem dinheiro nesse caso, mas vai ter dinheiro no outro caso. Fala para a Gemara, tá bom que vai ter dinheiro no outro caso, mas fala que ela recebe. Vamos dizer que o dinheiro é para ela. Não, você tirou que é para o pai. Você é obrigado a ceder para o outro casar? Você é obrigado a ceder para ele casar e não receber nada? Que caso? Se você tem uma escrava, uma mulher, quer dizer, a mulher... Não, tem dois casos separados. A Gemara, o Passuk estava falando realmente no caso de escrava, mas aqui a gente aprende daqui que num outro caso, que não tem nada a ver com escravo, que o pai recebe dinheiro. Aí pergunta Gemara, veima ledidá, mas por que não é ela que recebe esse dinheiro? Pode ser que sim, está escrito, só que tem dinheiro na história, pode ser que é ela que recebe. Fala Gemara, arriasta, como assim? Agora havia mekabel
Kiddushin, vamos ver. Agora sim, a Gemara fala, o pai recebe o Kiddushin, dirtiv. A gente sabe que nessa idade é o pai que recebe o Kiddushin, ele que vai receber o que tem que ser dado. Dirtiv ed biti natati laish hazeh. A gente vê no outro caso na Torá que o pai fala assim, eu dei esse filho, minha filha para esse homem, ou seja, é o pai que dá. Veih shakla kaspa, como pode? Não tem lógica, ele dá e ela recebe o dinheiro. Se ele falou, eu dei, na Torá está escrito que ele falou, eu dei a minha filha para esse homem, deve ser que ele que recebeu o dinheiro. Tá? Vamos deixar aqui, depois a gente recomeça daqui desse assunto. Então a Gemara está analisando algumas coisas aqui. Da onde a gente sabe que é dinheiro, e ela aproveitou que dá para casar com dinheiro, e ela aproveitou para perguntar sobre o caso de quando o pai casa a filha pequena, da onde a gente sabe que ele recebe esse dinheiro. Ok?